Você não opera como trader institucional porque não pensa como trader institucional. E enquanto você não mudar o que acontece na sua cabeça, nada muda na sua conta. A diferença entre você e um profissional de banco não está na estratégia, está na forma como ele se relaciona com o dinheiro, e essa diferença ela é brutal. Trader institucional opera com capital de terceiros, não é dinheiro dele. Trader de varejo opera com o próprio suor. É economia de meses, é o sonho de liberdade. E essa diferença emocional muda tudo, porque quando é seu dinheiro, cada perda dói, cada trade carrega peso, cada decisão vira pessoal. Mas quando é capital de terceiros, perda é apenas dado estatístico. É custo operacional esperado. Não tem drama, não tem desespero, só tem execução. Você já percebeu que traders institucionais parecem robôs? Entram, saem, sem emoção aparente, sem euforia na vitória, sem desespero na perda. Por quê? Porque eles não medem sucesso por trade individual. Eles medem por execução de processo. Se eles seguiram o plano, venceram, independente do resultado financeiro. Essa é a primeira mudança mental que você precisa fazer. Parar de julgar performance por dinheiro, começar a julgar por disciplina de execução. Pesquisas mostram que profissionais avaliam comportamento, não resultado. Eles negociam e agem completamente desconectados do resultado, avaliando suas ações e comportamento apenas com base em quão bem executaram suas operações. Amador olha para a conta e pensa, perdi, sou ruim. Profissional olha e pensa, executei conforme o plano, continuo no caminho certo. Mesmo perdendo, porque ele entende que no curto prazo qualquer coisa pode acontecer. Mas no longo prazo, execução correta sempre gera lucro. Sempre. Trader de varejo entra no mercado querendo ganhar dinheiro. E institucional entra querendo executar sistema estatístico. Percebe a diferença? Um busca resultado e o outro busca processo. E resultado sem processo é loteria. Você pode ganhar uma vez, 2 vezes. Mas eventualmente quebra, porque você não tem fundação, você tem sorte. E sorte acaba. Quando você opera com mentalidade de varejo, cada trade vira batalha emocional. Você entra esperando ganhar. Se perde, se sente fracassado, se ganha, se sente validado. E essa montanha-russa emocional te destrói, porque você não consegue manter neutralidade. Você celebra vitórias como se fossem salvação e sofre perdas como se fossem fim do mundo. Mas nenhuma das duas é verdade. São apenas eventos em uma série estatística. Nada mais. Institucional não tem essa confusão. Para ele, elas é custo operacional, como aluguel e conta de luz, como internet. Você não entra em desespero quando paga a conta de luz, certo? É custo esperado. Faz parte. No trading é igual. Se você tem 60% de acerto, 40% das vezes você vai perder. Isso não é fracasso. É matemática. É esperado, é normal, mas trader de varejo não aceita. Ele acha que loss significa que ele errou, que ele não é bom o suficiente, que precisa mudar algo. E aí começa o ciclo destrutivo. Perde um trade, questiona a estratégia, muda setup, perde de novo. Muda indicador, perde mais, troca de ativo e nunca para. Porque ele não entendeu que o problema não é externo, é interno. É a forma como ele encara a perda, é a incapacidade de aceitar que trading é jogo de probabilidade, não de certeza. E em jogo de probabilidade você vai perder muito, e tudo bem. Desde que você vença mais vezes ou ganhe mais quando vence, institucional não troca de estratégia depois de 3 perdas. Ele nem considera isso. Por quê? Porque ele sabe que 3 trades não provam nada. 300 trades provam. 3.000 trades provam. Mas 3 é apenas ruído estatístico. É variância natural. É o mercado sendo mercado. E ele aceita isso sem drama. Porque para ele, trading é negócio. Não é validação pessoal. Não é prova de inteligência. Não é ego. É simplesmente execução de borda estatística ao longo do tempo. Agora pensa na sua relação com o dinheiro. Você consegue perder R$ 500 sem sentir nada? Consegue ver a conta cair R$ 1.000 e continuar operando normalmente? Se não consegue, você não tem mentalidade institucional. Você tem mentalidade de sobrevivência. E sobrevivência gera medo. Medo gera hesitação. Hesitação gera erro. Erro gera perda.
E perda gera mais medo. É ciclo vicioso que só termina quando você quebra ou desiste. Institucional quebra esse ciclo porque não opera emocionalmente. Ele não precisa do dinheiro hoje. Não está tentando pagar a conta com o lucro de hoje, não está provando nada para ninguém. Ele simplesmente executa. Dia após dia, trade após trade. Com a mesma neutralidade, com a mesma disciplina, com a mesma paciência. E ao longo de meses, de anos, essa consistência gera fortuna. Não por talento, não por sorte, mas por processo repetido incansavelmente. Você quer operar como institucional? Primeira mudança. Trate seu capital como se fosse de terceiros, mesmo que sejam seus $100. Você não é dono. Você é gestor, você tem a obrigação fiduciária de proteger esse capital, de fazer crescer lentamente, de não arriscar desnecessariamente. E quando você muda essa relação, algo acontece. Você para de operar desesperado, para de forçar, para de precisar ganhar hoje. Porque você entende que seu trabalho não é ganhar, é executar bem. E execução boa, ao longo do tempo, sempre gera ganho. Segunda mudança, defina sucesso por execução, não por lucro. Todo dia antes de operar, escreve: hoje vou executar meu plano perfeitamente. Não importa resultado, importa disciplina. E no final do dia, revisa. Seguir o plano, se sim, dia vencido, se não, dia perdido. Mesmo que tenha ganhado dinheiro. Porque dinheiro sem disciplina é sorte, e sorte não se sustenta. Mas disciplina sim. Disciplina sempre se sustenta. Porque disciplina é processo, e processo repetido vira resultado inevitável. Terceira mudança. Aceite que você vai perder. Muito e tudo bem. Pesquisas confirmam que profissionais entendem, e ainda mais importante, internalizam que o resultado de um trade não está em suas mãos. Uma vez que fizeram seu dever, criaram um plano de negociação, pesquisaram sua ideia de trade e esperaram pacientemente que todos os sinais se alinhassem. Sabem que não há mais nada que possam fazer e que, ao entrar em um trade, têm que aceitar a aleatoriedade dos resultados. Você não controla o mercado. Tudo que você controla é se você segue as regras ou não. Se você arrisca 1% ou 5%, se você entra no setup ou força a entrada, isso você controla. O resto é probabilidade, e probabilidade não garante nada no curto prazo. Só no longo. Quando você internaliza isso, perda para de doer, vira apenas informação, vira feedback, vira parte natural do processo, e você continua sem vingança, sem desespero, sem necessidade de recuperar imediatamente, porque você sabe que a próxima oportunidade sempre vem e quando vem, você estará pronto. Capital preservado e mente clara. Disciplina intacta. Agora vamos ao que realmente muda na prática. Institucional não opera tamanho baseado em sentimento. Opera tamanho baseado em matemática. Regra comum em mesas institucionais. Reduzir risco após drawdown de capital e pausar após sequência de perdas. Só aumentar tamanho quando o capital se recuperar. Limites práticos incluem cortar risco quando a carteira cai 10 a 15%, pausar após múltiplos perdedores consecutivos e reconstruir com tamanho menor. Isso não é medo, é protocolo. É sistema que garante sobrevivência. Você opera com $100? Opere como se fosse 1 milhão. Mesmas regras, mesma disciplina, sempre 1% de risco por trade. Sempre. Regra do 1 a 2% afirma que você nunca deve arriscar mais de 1 a 2% do seu capital de trading em qualquer operação única, protegendo você de drawdowns catastróficos durante sequências inevitáveis de perdas. Com conta de 10 mil, você arrisca $100 por trade. Com conta de 100 mil, $1.000. Proporcional, sempre proporcional. E isso elimina emoção, porque você não está decidindo quanto arriscar baseado em quanto quer ganhar. Está executando o protocolo matemático? A fórmula é simples. Tamanho de posição é igual a risco de conta dividido pela distância até o stop. Se você tem 10 mil na conta, arriscando 1%, isso é $100. Se seu stop está $5 abaixo da entrada, você compra 20 ações. Não 25 porque parece bom número. Não 15 porque tá com medo. Exatamente 20, matemática. Não emoção.
Institucional nunca negocia com essa regra. Não importa se o setup parece perfeito. Não importa se está numa sequência de 10 vitórias. Sempre 1%. E tem mais. Horário de parar não negociável. O profissional define antes. Perdeu 2% em um dia, para, fecha tudo. Desliga a plataforma, vai fazer qualquer outra coisa. Por quê? Um dos momentos mais perigosos para traders é depois de uma grande vitória. É quando a disciplina tende a vacilar e tamanhos de posição crescem além dos parâmetros de risco pré-determinados. Depois de perder 2%, você não está mais operando racionalmente, está operando para recuperar. E isso é morte. Institucional sabe disso, por isso sempre para. Outro protocolo fundamental, checagem de 3 pontos antes de cada trade. Primeiro, meu risco total aberto permite adicionar nova posição. Segundo, onde está o stop e qual o percentual de perda representa. Terceiro, estou seguindo o plano ou reagindo à emoção. Se todas as respostas são favoráveis, entra. Se qualquer uma é desfavorável, espera ou ajusta. Isso elimina 90% dos erros, porque erro não é técnico, é emocional. É entrar quando não deveria, é arriscar mais do que deveria. E esse sistema previne isso. Institucional também usa ajuste dinâmico de tamanho baseado em volatilidade. Quando o indicador de volatilidade média de 14 dias sobe acima da mediana de 6 meses, reduz risco por operação em 25% a 50%, isso é uma forma simples de implementar o princípio de usar tamanhos menores de posição durante períodos altamente voláteis. Quando o mercado está calmo, tamanho normal. Quando o mercado está agitado, tamanho reduzido. Não porque tem medo, mas porque o risco real aumentou. E o protocolo manda ajustar. Journaling é obrigatório, não opcional. Todo dia, registro detalhado. Não apenas resultado financeiro, mas estado mental antes de operar. Qualidade de execução, desvios do plano e no final da semana, revisão completa. Quantos por cento dos trades seguiram o plano? Onde desviou por quê? E o que vai fazer diferente semana que vem? Journaling ancora o ciclo de feedback, expectativa e métricas de consistência dizem quando empurrar e quando proteger. E quando mercados mudam violentamente, livros de regras bem definidos já instruem você a cortar tamanho, fazer hedge ou ficar de fora antes que emoção fale. Institucional não aumenta o tamanho depois de vitória. Não diminui depois de perda. Mantém consistência absoluta. Por quê? Porque ele não está operando o resultado individual. Está operando o sistema estatístico. E sistema estatístico precisa de volume para se manifestar. Precisa de 100 trades ou 200 trades. 1000 trades. E se você varia tamanho baseado em emoção, você quebra sistema. E sem sistema, você só tem sorte. E sorte não sustenta. Agora, se esse conteúdo está transformando sua visão, se você está entendendo que a diferença entre varejo e institucional não é capital, mas mentalidade, deixa o like. Isso ajuda mais traders a encontrarem essa verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo que te transforma de amador emocional em profissional sistemático. Continuando, Revenge Trading não existe em mesa institucional. Simplesmente não existe. Sabe por quê? Porque eles não têm permissão emocional para se vingar. Eles operam sob supervisão, sob protocolos rígidos, sob risco de serem demitidos, se desviarem. Você não tem supervisor, mas pode criar um sistema que te supervisiona. E esse sistema é checklist antes de cada trade. É diário depois de cada sessão. É limite diário inquebrantável. É protocolo que não negocia. Institucional trata o drawdown diferente. Quando a carteira cai 10%, corta tamanho em 20%. Quando cai 15%, corta mais 20%. Isso significa que quando está com 30% de drawdown, está operando com menos da metade do tamanho normal. Por quê? Porque está protegendo o capital restante. Está garantindo que quando o mercado virar, ainda tem munição para aproveitar. Isso não é desistência, é estratégia. É preservação inteligente. Você pode implementar isso hoje. Define agora. Se minha conta cair 5% do pico, corto o tamanho pela metade. Se cair 10%, opero com 1/3. E só volto ao tamanho normal quando recuperar completamente. Isso garante que você nunca quebre.
porque você está gerenciando risco dinamicamente, não estaticamente. E gestão dinâmica é o que separa sobreviventes distintos. Última mudança mental. Pare de pensar em ganhar dinheiro. Comece a pensar em executar processo. Institucional não acorda pensando, preciso fazer $1.000 hoje. Ele acorda pensando, preciso executar meu sistema perfeitamente hoje. E quando ele executa o sistema perfeitamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, o dinheiro vem. Naturalmente, inevitavelmente, como subproduto de processo bem executado. Você quer operar como institucional? Implementa agora. Hoje, e defina risco máximo por trade, 1%. Não negocie. Defina limite diário de perda, 2%. Não negocie. Defina horário de operação fixo todo dia. Defina checklist pré-trade. Defina revisão semanal. Todo domingo, sem exceção. E segue sem questionar, sem ajustar, baseado em sentimento. Apenas execute. E quando você faz isso por 3 meses consecutivos, algo muda. Você para de se sentir ansioso, e para de se sentir eufórico, e para de se sentir desesperado. Porque você não está mais operando o resultado. Está operando o processo, e processo te liberta. Te tira da montanha-russa emocional, te coloca em estrada plana de consistência. E consistência é tudo o que importa. O institucional não é melhor que você. Ele só pensa diferente. Ele trata trading como negócio, não como loteria. Ele mede sucesso por execução, não por lucro. Ele aceita perda como custo, não como fracasso. E ele opera sistema, não impulso. Você pode fazer exatamente igual, mesmo com $100. Porque mentalidade não tem preço mínimo. Mentalidade é escolha. Não é capital que separa o institucional de varejo. É mentalidade. Mude a mentalidade e você muda o resultado.